Então, vamos agora conhecer o teste, né, da derivada primeira e saber para que, né, a gente vai saber por que ou para que existe esse teste. Como eu falei em aulas anteriores, esse teste serve para a gente saber se um ponto ele é um extremo. Perceba que C1, C2 e C4 são extremos. C3 e C5 são pontos críticos também, mas são pontos de inflexão. Então, a partir do momento que encontramos os pontos críticos, como é que a gente sabe se esses pontos são valores extremos da função, né? Extremos relativos? Então, para isso, o que a gente vai analisar primeiro? Você vai ver que a ideia é bem simples. Perceba que à esquerda de C1, né, em todo esse intervalo aqui, a nossa derivada ela seriam negativas, né? As declividades das retas tangentes aqui seriam menores que zero. À direita de C1, ou seja, em todo esse intervalo onde a nossa função é crescente, a nossa derivada, né, a gente já viu isso, a nossa derivada seria maior que zero. Continuando aqui, e você vai ver que a jogada é bem interessante, né? A aplicação do teste da derivada primeira, ela presta atenção em um detalhe bem nítido aqui. Então, por exemplo, a derivada aqui também seria menor que zero, já que esse intervalo da função é decrescente. Continuando aqui, teríamos dentro desse intervalo aqui, as declividades seriam positivas, né? E assim sucessivamente. Então, aqui, seguindo aqui, também teríamos declividades positivas. Show de bola! Olha só, pessoal. Para esses pontos, e observe, o interessante, o ponto principal, né, seria, nesses pontos onde temos extremos, ou seja, aqui em C1, em C2 e em C4, perceba que as declividades das retas tangentes, elas alteram. Ou seja, aqui tínhamos declividades negativas e aqui passou a ter, né, declividades positivas. Da mesma forma, em C2, declividades positivas para declividades negativas. Já no ponto de inflexão, em C3 e em C5, as declividades continuaram negativas em todo o intervalo. E aqui também, as declividades continuaram positivas em todo o intervalo. Então, o interessante, né, para um ponto C, né, o ponto C de ser um extremo, precisa acontecer exatamente essa mudança de sinal da nossa derivada. Então, a partir do momento que você encontra a derivada de uma função, né, e encontra os pontos críticos, o que você vai fazer primeiro é analisar esse ponto crítico. Então, aqui a gente tem o nosso ponto crítico 1, né? Vamos pegar um outro exemplo, nosso ponto crítico 5. Vamos analisar, peguei apenas dois exemplos aqui. Vamos analisar o que está acontecendo, o que você iria fazer. Encontrando esse ponto, você iria fazer um teste, saber se à esquerda de C1 a derivada é positiva ou negativa. No nosso exemplo aqui, a nossa derivada ela foi negativa, né? Então, a derivada foi negativa aqui. À direita de C1, a derivada foi positiva. Então, como aconteceu essa troca, né, essa troca de sinais, passando de negativo para positivo, então o nosso ponto, o nosso C1 aqui é um ponto de mínimo, né? Aqui nesse ponto aqui temos um ponto de mínimo. Quando acontece de menos para mais, então lembrando aqui, ó, lembrando exatamente daqueles vales, ó, de menos para mais, então temos um ponto de mínimo. Em C5, por exemplo, tínhamos aqui, ó, a declividade positiva, né? A declividade aqui era positiva, e a direita de C5 continuou positiva. Então a gente não pode afirmar nada. O C5 ele não é um ponto de máximo nem de mínimo, né? Ele seria um ponto de inflexão. É um ponto estacionário, mas é um ponto de inflexão, ok? Perceba que em C2 aqui, né, se a gente tratasse, pegasse como exemplo agora o C2, vamos pegar aqui o C2, né, o ponto crítico 2. O ponto crítico 2, à esquerda dele, temos aqui um valor positivo para a derivada. E à direita dele temos um valor negativo, né? E isso aqui é muito simples. A gente vai fazer um exemplo na aula, na próxima aula, para sabermos como encontrar esses pontos, saber se é um ponto de máximo ou mínimo. C2, por exemplo, é um ponto de máximo, pois primeiro houve uma subida, depois uma descida. Então, para ser de máximo, né, ele tem que estar no pico. E para estar no pico, a gente primeiro tem que subir para depois descer, né? Ok? Então, esse C2 esse seria um ponto de máximo. C1 é de mínimo porque primeiro a gente desceu para depois subir. Então, ele seria um ponto de mínimo. Beleza, pessoal? Então,
perceba que mesmo o C1, né, não tendo derivada, a derivada não sendo definida nele, ele é um ponto de mínimo. Esse teste da derivada primeira, ele serve para isso, né? Serve para sabermos se aquele ponto crítico é ou não um ponto de máximo, né, ou de mínimo, ou seja, se é um ponto extremo, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer alguns exemplos na próxima aula. Até mais!